Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na obra de um autor fundamental, Ciro Flamarion Cardoso, para tentar entender de verdade a estrutura do trabalho no Brasil colônia. Sabem, a ideia aqui é ir muito além daquelas interpretações mais esquemáticas, mais de livro didático, sabe? E buscar um entendimento bem preciso das relações de produção que, no fim das contas, definiram a formação do Brasil. É um conhecimento, assim, absolutamente crucial para quem precisa de uma análise mais aprofundada na nossa história econômica. Então, para organizar essa nossa conversa, o caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai desconstruir aquela visão mais tradicional. Depois, vamos entender quais fatores realmente estruturaram o trabalho por aqui. Na sequência, um mergulho no sistema escravista, claro. Aí a gente explora as variações desse sistema e, para fechar, vamos dar uma olhada na sociedade complexa que existia, muito além da senzala. Ok, vamos começar então pelo ponto central da crítica do Cardoso. A gente precisa superar o que ele chama de esquematismo. O que é isso, né? É aquela visão tradicional, que até ajuda a gente a aprender no começo, mas que acaba simplificando demais, sabe? Ela achata uma realidade que era, na verdade, muito mais dinâmica e complexa. Pois é, e esse quadro aqui resume bem essa ideia. De um lado, a gente tem a visão reducionista, o famoso tripé, né? Escravidão, latifúndio, monocultura. E do outro, a realidade bem mais complexa que o Cardoso e outros historiadores mostram. A gente está falando de múltiplas relações de produção, não só uma. Vários estratos sociais, não só senhores e escravos. E olha que interessante, várias economias complementares. Pensa na pecuária, na produção de alimentos. Essas atividades não eram só um extra. Elas eram, na verdade, essenciais para sustentar a própria plantation e para fazer a colônia inteira funcionar. E aqui, nas palavras do próprio Ciro Cardoso, fica ainda mais claro. Ele diz: essa visão excessivamente reducionista com frequência se associava à concepção dos ciclos da economia colonial. Quer dizer, ele está batendo de frente com essa ideia de ciclo do açúcar, ciclo do ouro, que a gente aprende, porque isso simplifica demais um processo que era super dinâmico, cheio de facetas. É quase um convite dele para a gente olhar com mais calma, com mais atenção para todas as nuances, né? Certo. Superada essa visão simplista, vamos agora para as bases da análise do Cardoso. Para a gente entender de fato como o trabalho foi organizado na colônia, ele aponta para um conjunto de fatores, pense neles como os pilares, a estrutura mestra que sustentou todo o sistema. E ele divide esses fatores em três grandes grupos, que estão totalmente interligados. Primeiro, a gente tem que olhar para os fatores demográficos e ecológicos, ou seja, qual era a relação entre a população e os recursos disponíveis. Segundo, o panorama geral, o contexto do mercantilismo europeu que ditava as regras do jogo. E terceiro, juntando tudo isso, como esses elementos já acabaram definindo as relações de produção que de fato aconteceram aqui na colônia. E olha só esse dado. É um número que parece pequeno, 1,8%, mas ele revela uma tragédia demográfica que foi, absolutamente crucial para entender tudo o que veio depois. A gente está falando da catástrofe da população indígena, por causa de doenças, de guerras. Isso criou um verdadeiro vácuo de mão de obra. Uma queda de quase 2% ao ano nas áreas costeiras, onde tinha mais gente, simplesmente tornou inviável, a longo prazo, basear a economia na escravidão indígena em larga escala. Foi isso que, em grande parte, abriu o caminho para a importação massiva de africanos escravizados. Então, pensa assim, se o colapso indígena criou um vácuo, foi a lógica do mercantilismo que disse exatamente como esse vácuo seria preenchido. A colônia, no fim do dia, existia para uma coisa, gerar lucro para a metrópole. E para isso, era preciso produzir em escala industrial, digamos assim, artigos de alto valor, como açúcar. E para fazer isso, era necessária uma força de trabalho gigantesca, contínua e, acima de tudo, controlável. Nesse cenário, o trabalho compulsório não era só uma escolha, era uma peça fundamental da engrenagem. Ok, com essas bases bem estabelecidas, agora a gente pode focar no sistema de trabalho que predominou por aqui, a escravidão. Mas atenção, é fundamental a gente definir isso com muita precisão para entender as dinâmicas internas desse sistema. E aqui, o conceito preciso faz toda a diferença. O Cardoso, conversando com outros grandes teóricos como o David Bryan Davis, define a escravidão moderna como algo que vai além do trabalho forçado. É a transformação, literalmente, do ser humano em uma mercadoria, em uma propriedade. E essa definição se apoia em três pilares, olha só. Primeiro, o trabalho é obtido por coerção, pela força. Segundo, a condição é hereditária, ou seja, passa de mãe para filho, perpetuando o sistema. E terceiro, uma incapacidade jurídica quase total.
Isso significa que, perante a lei, a pessoa escravizada não era uma pessoa. É importante entender que essa transição da mão de obra indígena para a africana não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo. Durante o século XVI, a principal força de trabalho compulsório ainda era indígena. A virada para a escravidão africana foi gradual, foi se intensificando ali no finalzinho do século e se consolidou mesmo no século XVII. Por quê? Porque foi o auge da economia do açúcar, que dependia, assim, totalmente do tráfico de pessoas pelo Atlântico. E aqui um ponto que não dá para esquecer nunca. As pessoas escravizadas jamais foram passivas. A resistência era uma parte constante, intrínseca do sistema, e ela aparecia de todas as formas imagináveis. Desde as fugas que formavam os quilombos, como o gigante e icônico Palmares, até revoltas, motins, mas também tinha a resistência cultural, a preservação da religião e até mesmo as estratégias do dia a dia, de negociar pequenos espaços, de lutar pela alforria. Eles eram, sem dúvida, agentes da sua própria história. Agora, a gente entra num ponto que quebra qualquer tentativa de generalização. O sistema de trabalho na colônia não era uma coisa só, um bloco único. Pelo contrário, ele variava e muito dependendo da época e principalmente da região. Para ajudar a gente a entender essa evolução, o Cardoso propõe uma divisão em fases, que é bem útil. Depois daquele período inicial de primeiros contatos, a gente tem uma primeira fase marcada pela escravidão indígena. Depois, vem a consolidação daquele modelo de plantation do engenho de açúcar no Nordeste. E, por fim, a partir de 1700, o cenário se diversifica completamente, principalmente por causa da mineração em Minas Gerais e do crescimento das cidades. E essa tabela aqui é perfeita para ilustrar como a colônia era, na verdade, um mosaico de vários Brasis diferentes. Olha só o contraste. Lá na Amazônia, a economia girava em torno da coleta das drogas do sertão, né? Cacau, cravo, guaraná, e a mão de obra era, na maior parte, indígena. Agora vai lá para o sul. A economia era pecuária, criação de gado, e isso criou uma sociedade completamente diferente, com fronteiras sociais talvez um pouco mais fluidas, com a figura do estanceiro e uma força de trabalho que misturava mestiços e indígenas. E esse número é simplesmente estarrecedor. Quase 1.900.000. É o número estimado de africanos que desembarcaram no Brasil em pouco mais de 100 anos. Isso mostra o impacto absurdo da fase da mineração. Foi um fluxo de gente sem precedentes na história até então. E foi esse fluxo que alimentou a extração de ouro, de diamantes e que transformou de forma radical a demografia e a sociedade, principalmente na região que hoje a gente chama de Sudeste. E para fechar, vamos olhar para a sociedade que existia no meio do caminho. Sabe, entre os dois extremos da Casa Grande e da Senzala. E essa, talvez, seja uma das maiores contribuições do trabalho do Cardoso. Mostrar que essa visão de dois polos opostos não dá conta de explicar a realidade. Dá uma olhada nesses dados de Minas Gerais lá pelo início do século XIX. Eles são muito, muito reveladores. A população de libertos, os forros, era de 38%, quase a mesma proporção da população escravizada, que era 40%. Se a gente somar os libertos com os brancos, a população livre ou liberta era a maioria absoluta. Isso, assim, quebra totalmente aquela imagem de uma sociedade dividida só entre senhores de um lado e escravos do outro. E quem era essa gente? Essa população livre e liberta era um verdadeiro mosaico social. Tinha brancos pobres, mestiços, libertos que trabalhavam como artesãos, pequenos comerciantes. E aí aparecem umas figuras super interessantes como os escravos de ganho. Eram pessoas escravizadas que trabalhavam por conta própria nas cidades, às vezes com uma autonomia bem grande, e só precisavam entregar uma parte do que ganhavam para o seu senhor. Essas pessoas, elas meio que borravam as fronteiras rígidas entre liberdade e escravidão. Elas mostram como a realidade social, principalmente nas cidades, era muito mais complexa do que a gente imagina. E com isso a gente encerra essa análise. A pergunta que fica no ar e que o trabalho do Ciro Flamarion Cardoso nos obriga a fazer é a seguinte: como é que essa realidade tão complexa, essa diversidade toda de experiências, essa sociedade com tantas camadas, como tudo isso desafia o que a gente pensa hoje sobre o Brasil, sobre as raízes da nossa desigualdade, da nossa imensa diversidade cultural e até da nossa identidade nacional? É uma reflexão, assim, essencial e que só pode ser feita a partir de um entendimento muito mais profundo do nosso passado.